Nesse Dominando com Dinheiro de hoje, eu vou te mostrar como podemos utilizar mais de 1000 indicadores para construir uma base de dados comparativa histórica para qualquer fundo do mercado em diferentes janelas de tempo. Além, claro, de construir visualizações gráficas disso tudo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos direto para a tela da Com Dinheiro. Aqui na Com Dinheiro a gente vai em Fundos, Histórico de indicadores de fundos. De cara, a ferramenta já me dá alguns ativos, alguns fundos pelo CNPJ e alguns indicadores. Nesse caso, eu vou deixar só aqui um indicador de patrimônio para esses dois fundos aqui. E como é que eu leio essa base de dados? Basicamente, eu tenho o patrimônio na periodicidade diária para cada ativo que eu escolhi, desde a data de 17/1 de 23, terminando na data de 9/5 de 2023. Se eu quisesse ver esse patrimônio em vez de diariamente, eu poderia vir aqui no botão de opções, em periodicidade, eu poderia mudar de diária para mensal, por exemplo. Por que em mensal eu recebi esses dois campos aqui nulos, sem nenhuma informação? Porque essa data é 31/5 de 2021, ou seja, final do mês, e hoje eu estou gravando em 16/5 de 2023. Então, como essa data ainda não aconteceu, eu não tenho o fechamento desse mês. Para eu mudar isso, eu poderia colocar o final do mês passado, que é 28/4 de 2023, e eu teria a base de dados completinha. Aumentando essa base de dados, eu poderia vir aqui no botão de datas, e aqui eu posso escolher, por exemplo, 60 meses. Quando eu clico aqui, ele vai voltar essa data inicial 60 meses para trás dessa data final. Então, cliquei uma vez, ele voltou 60 meses para trás dessa data final, que dá 30/4 de 2018. Tique azul para carregar a consulta e eu tenho a base de dados evolutiva desse patrimônio aqui. E rapidamente eu poderia criar visualizações gráficas disso aqui. Por exemplo, se eu clico aqui no botão de opções, eu tenho aqui em mostrar tabela de dados. Se eu clicar aqui e colocar um gráfico por indicador e dar um tique azul para carregar a consulta, eu tenho um gráfico que juntou a evolução do patrimônio desses dois fundos ao longo do tempo. Eu poderia também colocar um gráfico por ativo. E eu tenho um gráfico do patrimônio do primeiro fundo e o gráfico do patrimônio do segundo fundo. E se eu quisesse um jeito fácil de procurar fundos aqui pelo nome, por exemplo, se eu colocar um espaço e escrever Alaska, que é o nome de um fundo de ações, ele não me dá nada. Porém, se eu clicar nesse botão aqui, fundo 2 pontos, ele abre uma caixinha para mim. E aqui eu posso sim escrever Alaska institucional. Ele vai me dar uma lista de fundos com Alaska espaço Inst no nome. Eu vou escolher esse primeiro aqui, carregar a consulta, e aqui embaixo deve estar mostrando o patrimônio evoluindo ao longo do tempo aí desse fundo. Voltando aqui em mostrar tabela de dados, a gente está um gráfico por ativo, eu vou voltar para a tabela de dados. Perfeito, eu tenho a tabela de dados agora e vou colocar ela, ordenar data de forma decrescente, para a gente conseguir ver aqui a data mais recente que a gente colocou. E uma coisa interessante é que as colunas são os ativos e as linhas são as datas. A gente pode mudar isso colocando tabelas de dados diferentes ativos um abaixo do outro. O que isso vai mudar? Ainda as linhas vão ser as datas. Porém, a gente tem aqui que os fundos eles estão um abaixo do outro. Eu preciso colocar aqui CNPJ underline fundo para mostrar isso de forma mais visual. Veja aqui que temos uma outra coluna colocando o CNPJ, que é esse daqui. Se eu der um Ctrl V aqui, eu vejo que esse CNPJ ele é igual até essa data do 30/4 de 2018. Depois a gente tem 28/4 de 2023 de novo, ele apareceu aqui, ó, 28/4 de 2023. Então a gente tem um bloco de dados e as datas atrelado a esse fundo. Depois a gente muda de fundo e é o mesmo bloco de datas com outras informações, claro, e assim por diante. E para baixar essa base de dados para Excel é muito fácil. Clicou uma vez aqui no XLS, ele vai carregar um pouquinho. E o meu, no caso, está configurado para vir direto para o Excel Online. Mas você pode configurar a sua aba daqui do Edge, que eu estou utilizando, por exemplo, para vir direto para o Excel. O legal dessa ferramenta é que ela permite uma funcionalidade bem única, que é as janelas móveis, né? Por exemplo, se eu quisesse
dar um exemplo aqui de procurar o retorno de 12 meses desses ativos e der um tique azul para carregar a consulta. Deixa eu voltar aqui para a tabela de dados um ao lado da outra para a gente visualizar melhor. Aqui a gente tem um retorno de 12 meses mensalmente, sempre no fechamento do mês. Eu vou colocar aqui para a gente ver periodicidade diária. Veja agora que eu tenho o retorno de 12 meses para esse fundo para trás dessa data final. Retorno de 12 meses para trás dessa data final. Retorno de 12 meses para trás dessa data final. Por isso que é janelas móveis diárias. A janela é retorno de 12 meses. E ela é móvel. Todo dia a gente vai voltar 12 meses. Também posso fazer gráficos disso aqui em opções. Se eu colocar um gráfico por indicador, por exemplo, eu tenho um retorno de 12 meses em janelas móveis diárias aqui para os 3 fundos. Tudo no mesmo gráfico. Essas duas aqui parecem, esse Bradesco e esse Santander, parecem uma linha reta porque o gráfico perdeu escala, né? O retorno desse Alaska Institucional, fundo de investimento em ações, às vezes é muito grande e aí o gráfico perdeu escala. Se eu tiro esse fundo aqui, por exemplo, a gente volta com a escala. Veja agora que a gente estava comparando dois fundos, claramente esses fundos aqui são de renda fixa. E para finalizar, o último botão que a gente não conversou ainda sobre é esse botão de indicadores. Na hora que eu clico, abre uma caixinha para mim com todas as classificações de indicadores que é possível utilizar nessa ferramenta, indicadores de retorno, por exemplo, cadastro do fundo, vários aqui, e tem aqui todos os indicadores. Cliquei uma vez, ele abre a lista inteira de todos os indicadores possíveis que a gente pode utilizar nessa ferramenta de histórico de indicadores de fundos. Nessa ferramenta de histórico de indicadores de fundos, usando essa ideia de janelas móveis, é possível também estudarmos o impacto da taxa de juro para o controle da inflação, por exemplo. Eu vou falar mais sobre esse assunto de janelas móveis em outros vídeos, tá? Não deixe de entrar em contato com o nosso time de atendimento para clientes com dinheiro, caso tenha dúvidas, e solicitar uma demonstração grátis com o nosso time de especialistas, caso não seja cliente. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal para ter acesso a todos os conteúdos do Dominando com Dinheiro. Te vejo no próximo vídeo e boas análises.